Bom dia, bom dia, povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a Palavra do Senhor, parte de segunda-feira pela manhã, celebrando a liberdade. Como vimos, o sábado nos aponta para mais do que apenas o dia da criação. É a segunda vez que os 10 mandamentos foram pronunciados, Moisés estava recapitulando os 40 anos que o povo de Deus passou no deserto. Dessa vez, a frase que apresenta a razão para santificar o sábado não diz respeito à criação, mas à libertação da escravidão e do cativeiro no Egito. Deuteronômio capítulo 5, versículo 12 ao 15. Então, é a segunda vez que é pronunciado ali os 10 mandamentos. E uma coisa interessante, embora hoje não sejamos escravos no Egito, enfrentamos outro tipo de escravidão, de que, de certa forma, pode ser tão opressiva quanto aquela. Quando você vai para Gênesis capítulo 4, Hebreus capítulo 12 e 2 Pedro capítulo 9, você vê ali Gênesis 4, 7, Hebreus 12, 1 e 2 Pedro 12, 2, 19. Você vê ali que nós somos escravos do pecado, o pecado nos assedia. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1, o pecado está constantemente diante da gente, mas a gente temos que correr dele, fugir da aparência do mal, para que possamos estar sempre ligados em Cristo Jesus. Em Gênesis capítulo 4, versículo 7, diz lá, se procederes bem, não é certo que serás aceitos? Ou seja, o pecado é uma escolha, você escolhe pecar ou não. Aqueles que estão em Cristo Jesus, ele tem poder, ele tem força para vencer o pecado. Por si só não conseguimos vencer o pecado, mas aquele que se entrega a Cristo Jesus por completo, a gente sim conseguimos vencer o pecado, porque o próprio Cristo venceu e nos deixou algumas dicas de como devemos vencer o pecado. Lá em Mateus capítulo 4, ele sempre usou está escrito para rebater a esse lado do inimigo e aquilo que ia de frente, ia contra os princípios da palavra do seu Pai. Em 2 Pedro capítulo 2, versículo 19, se formos vencidos pelo pecado, nos tornamos escravos. Lá fala que se a gente for vencido pelo pecado, a gente somos escravos. Então precisamos ser libertos dessa escravidão do pecado e só seremos libertos dessa escravidão por meio de Cristo Jesus. Tem uma coisa interessante, olha só, Romanos capítulo 6, versículo 1 a 7, como ele pode se relacionar ao que recebemos no sábado. Olha só que interessante, a gente vê que Romanos capítulo 6, versículo 1 a 7, fala lá que nós podemos ser livres, do pecado se estivermos com Cristo Jesus, porque vivemos em uma novidade de vida. Ali é demonstrado a questão do batismo, que quando morremos nas águas, matamos a velha vida, mas quando ressurgimos para a nova vida em Cristo Jesus, vivemos em novidade de vida, devemos viver de acordo com os princípios da palavra de Deus. E é interessante, é por isso que devemos ser livres por meio daquele que é Senhor do sábado. O sábado ele nos joga a criação, mas aqui nos dá indício, lá em Deuteronômio capítulo 5, fala com respeito à liberdade do povo de Deus ali da escravidão do Egito. E o sábado também nos remete para o Senhor do sábado, que é o próprio Jesus. E Ele é quem nos liberta, quem nos livra da escravidão do pecado. Então devemos olhar com carinho para esse mandamento, porque esse mandamento nos joga até Cristo Jesus. Como toda a lei, o próprio livro de Atos fala isso, que o fim da lei é Cristo. Então ele tem uma finalidade, ele não finda, mas na verdade ele aponta para aquele que pode acabar com todo o pecado, nos dar força para vencer o pecado. Olha só, esse mandamento nos ordena a descansar na salvação que Deus conquistou para nós mediante seu braço poderoso. Somos libertos de nossas tentativas de justificação a nos lembrarmos de que Deus é o Criador e que podemos confiar que Ele também nos criará e nos libertará hoje mesmo da escravidão do pecado, se permitirmos que Ele trabalhe em nós. Então o conselho que eu dou a vocês é: busca a presença do Senhor Jesus Cristo, busca o estudo da palavra de Deus, analisa com carinho cada contexto, cada detalhe ali da vida do nosso Mestre e vamos com certeza ser vitoriosos
por meio de Cristo Jesus, conseguiríamos sim vencer o pecado. Que Deus abençoe vocês nessa manhã e eu convido vocês a orar nesse exato momento. Eterno Deus e majestoso Pai, te louvamos, Senhor, por essa mensagem. Que teu Santo e bom Espírito venha habitar em nosso coração e que o próprio Senhor Jesus venha nos dar força para vencermos o pecado. Nos abençoa cada pessoa que está vendo esse vídeo nesse momento, em nome de Cristo Jesus. Amém.